Olá, está no ar o Jornal TV com as principais informações de Bento Gonçalves e região. Você confere a partir de agora com a gente no canal 14. É destaque nesta edição: IPVA 2021 já pode ser quitado com desconto a partir do dia 16. O governo do estado indefere os pedidos das micro-regiões para alterar a bandeira vermelha imposta na semana passada quanto aos cuidados com a Covid. Setor vitivinícola sofre com a falta de insumos para escoar a produção de vinhos, espumantes e o suco de uva. Justiça Eleitoral mantém a cassação da chapa liderada por Diogo e Amarildo. E a programação do Natal em Bento passa a ter formato drive-in a partir da próxima segunda-feira. Estes os principais destaques do nosso Jornal TV Com, que está começando agora. Confira agora como fica o tempo para a região sul do país, com dados do Clima Tempo. Quinta-feira será mais um dia quente e seco na maior parte da região sul do país. Os índices de umidade podem até ficar abaixo do recomendável entre o oeste paranaense e o oeste gaúcho, inclusive na região de Chapecó, no interior de Santa Catarina. Por causa da infiltração marítima, ainda chove de forma muito pontual e isolada e sem risco de temporais no Vale do Itajaí, na região de Guarapuava, no litoral do Paraná e também sobre a Grande Curitiba. A mínima prevista em Porto Alegre é de 17, com máxima de 32 graus, e em Curitiba, mínima de 16, máxima de 26 graus. E ainda de acordo com o Clima Tempo, para Bento Gonçalves, as temperaturas devem variar entre 13 graus a mínima e a máxima chegando aos 29 graus. E a partir do dia 16 deste mês, os proprietários de veículos aqui no Rio Grande do Sul já podem pagar o IPVA 2021 com 3% de desconto. E na virada do ano, haverá uma atualização do valor, estimado em 3,54%. As vantagens podem ser maiores ainda, caso os proprietários de veículos tiverem os descontos do Bom Motorista e do Bom Cidadão. Pagando antecipadamente em dezembro e com a soma de todos os descontos possíveis, o proprietário de veículo pode ter até 25% de desconto no valor total do seu IPVA. O total da frota de carros no Rio Grande do Sul atualmente chega a quase 7 milhões de veículos, sendo 53% tributáveis e quase 47% isentos, entre os quais os veículos que têm mais de 20 anos de fabricação. Tem ainda a questão das outras frotas, né? Os veículos permanecem as mesmas em relação ao IPVA, sendo 3% de desconto para automóveis e caminhonetes, 3% para motocicletas e 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e caminhonetes para locação. O valor do tributo estará disponível para consulta antes do dia 16 deste mês, data de início do calendário do pagamento. A expectativa da Secretaria da Fazenda aqui do estado é arrecadar mais de 3 bilhões de reais com o IPVA 2021. Valor este que é repartido igualmente para o estado e a outra parte ficando para os municípios onde o veículo foi licenciado. E a elevação dos casos confirmados e de hospitalizações em leitos de UTI de pacientes com a Covid-19 culminou no indeferimento dos pedidos de reconsideração enviados ao gabinete de crise do governo do estado. Assim, fica mantida a classificação em bandeira vermelha em todas as 20 micro-regiões gaúchas. A única região classificada em bandeira laranja, o que significa um risco médio para a Covid, é a região de Taquara, com 8 municípios. Isso significa que 98% da população gaúcha está situada em cidades cujo nível de contágio ainda é considerado alto. Os pedidos de reconsideração foram indeferidos em função da contínua redução de leitos livres e do aumento de ocupação dos leitos de UTI nas micro-regiões. Mesmo que algumas regiões tenham apresentado média final menor do que na semana passada, optou-se pela manutenção das restrições mais severas na bandeira vermelha
em um esforço para diminuir o contágio nos próximos 14 dias. A decisão de manter as 20 regiões em bandeira vermelha reforça o alerta emitido pelo governo do estado desde o mês de novembro. Uma vez que a cogestão regional do distanciamento controlado está suspensa até o dia 14 deste mês, as bandeiras anunciadas devem ser aplicadas seguindo os protocolos definidos pelo estado. E aqui em Bento Gonçalves, de acordo com o Comitê de Atenção ao Coronavírus, com dados apresentados pelo governo do estado, se dão a partir de informações do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública, ou também da rede credenciada, totalizando então até o momento, desde o início da pandemia, 5.591 casos. Nesta quarta-feira, dia 9, são 84 casos novos confirmados em Bento, 280 apresentaram cura clínica. São ainda 5.964 casos confirmados, sendo 5.655 curados e 126 óbitos. Pesquisa realizada pela FEComércio RS mostra que as viagens estão nos planos de férias de menos gaúchos neste próximo veraneio. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 22 de outubro em cidades como Caxias do Sul, Ijuí, Pelotas, Porto Alegre e também Santa Maria. Das 385 pessoas ouvidas nessa pesquisa, 36,1% disseram que pretendem viajar durante o verão. No estudo do ano passado, esse percentual chegou a 46,8% das pessoas ouvidas. Entre as praias gaúchas, Torres, mais uma vez, é a mais citada com 27%, seguida por Capão da Canoa com 22% e Cidreira com 12,7% dos entrevistados. O orçamento para o período vai ficar em torno dos R$1.000 para 37,4% dos entrevistados. Quando perguntados sobre a comparação com o ano passado, 36,4% vão gastar menos e 29,5% pretendem gastar mais ou muito mais que este valor no período. E o equipamento de suporte respiratório Ventra, desenvolvido pela Tramontina de Carlos Barbosa, já foi entregue a 21 unidades de saúde no Rio Grande do Sul. Nesta semana, as equipes da empresa estão realizando a entrega técnica, que conta com todo o suporte de treinamento para manuseio do equipamento. Na última segunda-feira, a entrega foi realizada pela primeira vez ao Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi. Para Bento Gonçalves, o equipamento Ventra foi já doado para a UPA e também para o Hospital Tacchini. Para o desenvolvimento do Ventra, a Tramontina reuniu suas equipes técnicas, principalmente de eletrônica e construção de máquinas. O primeiro lote contou com 40 equipamentos. Cabe lembrar que essa solução não é destinada para casos de doenças respiratórias graves, as quais demandam ventiladores microprocessados e de alto custo. O Jornal TV Com faz o intervalo, a gente já volta. Vivendo um de seus melhores momentos na história do país, o setor vitivinícola brasileiro esbarra num problema que não é novidade: a falta de garrafas de vidro. No entanto, diante do aumento no consumo de vinhos durante essa pandemia, a falta de insumo se agravou, comprometendo assim as vendas e, com isso, prejudicando tanto a indústria quanto o consumidor de vinhos. Assim, vinhos, espumantes e também o suco de uva estão estocados em diversas vinícolas, embora estejam prontos para ir ao mercado. Cumprindo o seu papel de defender os interesses dos seus associados, a Uvibra vem atuando na busca de investidores com a intenção de trazer para o Rio Grande do Sul uma nova fábrica de vasilhames. A primeira reunião nesse sentido ocorreu ainda na semana passada com um grupo de empresas que tem interesse de investir na Serra Gaúcha, diante da existência de dutos de gás na região e da facilidade logística
por estar junto ao maior polo de produção vitivinícola do país. Agora, a Uvibra vai trabalhar para levantar dados precisos sobre essa demanda, por exemplo, para dar andamento às tratativas. Conforme dados novos do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, a geração de empregos no mês de outubro seguiu em patamares positivos e o setor moveleiro já superou o saldo de postos de trabalho do início deste ano. A taxa de crescimento dos postos de trabalho na indústria moveleira é superior à do estado e também do país, e também supera a média das indústrias de transformação da nossa região. O saldo do número de postos em outubro é de 4,4% em relação ao início do ano. Com isso, os municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e também Santa Teresa, que incluem o nosso polo, encerram o terceiro trimestre com 6.169 empregos diretos. A Guarda Civil Municipal em Bento Gonçalves apreendeu na última terça-feira um menor de 16 anos suspeito de tráfico de drogas. O fato aconteceu por volta das 9 horas da noite na Via Delvino, no centro de Bento Gonçalves. De acordo com a Guarda Municipal, uma guarnição estava em patrulhamento e se deparou com 2 indivíduos em atitudes suspeitas. Ao realizar a abordagem, identificou 2 adolescentes de 16 e de 17 anos, ambos com registros policiais por posses de drogas. Com o menor de 16 anos, foi encontrada uma porção de 90 gramas de maconha, além de R$ 16 em moeda corrente e uma balança de precisão. O adolescente admitiu aos guardas municipais que estava comercializando a droga. Diante dos fatos, os 2 foram conduzidos à DPPA de Bento Gonçalves, onde foi feito o registro da ocorrência. Após os trâmites legais, os suspeitos foram liberados aos cuidados dos seus pais. O menor deve responder a inquérito por tráfico de drogas. E continua a novela da CCS. A Justiça agora autorizou o pagamento do montante depositado em conta do município para os servidores terceirizados da Prefeitura de Bento Gonçalves. O valor de R$ 556 mil será rateado no mesmo percentual para cada trabalhador. O débito total correspondente às verbas rescisórias chega a quase R$ 2 milhões. A juíza do trabalho da 4ª Região, Graciela Maffei, determinou para quinta-feira, dia 9, a liberação do montante que está depositado em conta judicial do município para o pagamento dos funcionários da empresa terceirizada CCS. Para receber o restante do valor, os trabalhadores terão que entrar com ações judiciais individuais ou coletivas. A Justiça intimou a Prefeitura de Bento Gonçalves para o cumprimento do pagamento com a máxima brevidade possível. E uma nova decisão da Justiça Eleitoral em relação à cassação da chapa eleita em Bento Gonçalves, liderada por Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli, foi publicada na última segunda-feira, dia 7. Após a primeira decisão, a defesa da coligação Gente que Faz Bento, dos candidatos eleitos, havia feito uma petição de embargos de declaração, a qual tem o intuito de questionar pontos da sentença. Entretanto, a Justiça Eleitoral, através da doutora Romani Dalcin, manteve a condenação de cassação dos mandatos da chapa eleita. Na nova decisão, a juíza ressaltou que a propaganda institucional nas redes sociais da Prefeitura de Bento Gonçalves pode ser retomada e esclareceu que o prefeito Guilherme Pazin, investigado por improbidade administrativa, não está inelegível para cargos públicos. Agora, a defesa terá 3 dias após a intimação para recorrer a decisões do TRE. Mesmo assim, a defesa garante que Diogo e Amarildo serão diplomados e poderão assumir no dia 1º de janeiro, enquanto aguardam a decisão do TRE. Em virtude das regras de distanciamento controlado no governo do estado, visando a segurança da comunidade e a previsão ao coronavírus, a programação do Natal Bento foi transformada em drive-in. Com isso, a partir da próxima segunda-feira, os eventos serão realizados a partir das 7 horas da noite no Pavilhão E da Funda Parque. Até o dia 23 haverá programações diárias no Pavilhão E da Funda Parque,
sendo permitida a entrada de até 180 carros, com uso obrigatório de máscaras. Será proibido sair do veículo apenas para o uso de banheiros, sinalizando o mesmo com acendimento de piscas. Para cada evento, é sugerida a doação de um brinquedo para crianças carentes de Bento Gonçalves. Durante as programações diárias, serão realizados shows de patinação e musicais, teatros, danças e apresentações do músico Rodrigo Solton, da banda Sunset Rider e também show com Guri de Uruguaiana. Outra atração, a Banda dos Papais Noéis, na Caravana do Natal, seguirá levando alegria e músicas natalinas para os bairros da cidade. As apresentações acontecem nos dias 15 e 16, 21 e 22 de dezembro. Em caso de chuva, os shows serão cancelados. E na última segunda-feira, dia 7, um projeto de lei que visa a reposição salarial de vereadores, ainda no mês de dezembro, entrou em discussão na sessão da Câmara de Vereadores e também nas redes sociais. O projeto de lei visa recompor a inflação no período de outubro de 2019 a setembro de 2020, com reposição de 3,14%. Junto a esse projeto, também está em tramitação na Câmara os projetos que prevêem reposição nos mesmos percentuais para servidores efetivos e comissionados da Câmara e o que prevê reposição salarial de 1,68% aos servidores e professores municipais detentores de cargos de provimento efetivo e comissionados. Em março, projetos de lei que congelaram os salários dos vereadores e do prefeito para o mandato de 2021 a 2024 foram aprovados pela Câmara. Os projetos devem ser votados na sessão da próxima segunda-feira, dia 14. E ainda sobre esse projeto que prevê a revisão de vencimentos dos salários dos servidores, o presidente do SIC de Bento Gonçalves se manifestou contrário à aprovação. Em nota, Rogério Capuani reconhece a atuação e os esforços dos vereadores em prol da comunidade, porém, entende que o momento é inoportuno para a sociedade bento-gonçalvense. Em nota, o SIC disse que diversos segmentos ainda estão sofrendo os efeitos e retaliações da politização da pandemia, com restrições em maior ou menor grau ao exercício de suas atividades e lutando para arcar com os prejuízos decorrentes deste cenário. O momento agora é de concentrar forças e recursos em duas prioridades principais: os cuidados relacionados à saúde da população e o restabelecimento da economia, motriz a partir da qual caminha o desenvolvimento de todas as áreas, afirma o dirigente do SIC. No comunicado, a entidade apela para a sensibilização dos vereadores que compõem o Legislativo Municipal no sentido de reavaliarem a pertinência do pleito neste momento. E no esporte, o clube esportivo vem movimentando seus bastidores para ajustar a programação do calendário de competições para o próximo ano, o Campeonato Gaúcho e também a Copa do Brasil. Estas são as principais competições eminentes para o Alviazul e será baseado nelas que a montagem do elenco deve ser conduzida. No estádio Montanha dos Vinhedos, o técnico Luiz Carlos Vinck, membros da comissão técnica e departamento de futebol se reuniram pela primeira vez para debater as estratégias da próxima temporada. No encontro foram discutidos perfis de jogadores que serão buscados pelo clube, o cronograma da pré-temporada e pontos a serem trabalhados para que os bons resultados sejam conquistados ao longo dos torneios. Este então foi o nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Todos os dias você confere as informações de Bento Gonçalves e região, podendo assistir também pelo aplicativo Conecta TV Com, tanto para Android quanto para iOS.